Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Neste vídeo vou falar, alertar, explicar aquela lei que os adventistas crê que é um benefício para a igreja. Aquela lei que, quando a prova da universidade do Enem cai no sábado, então o aluno vai, a igreja pede do pastor aquela assinatura, aquela cartinha para apresentar, para fazer um pedido de prestação alternativa para fazer a prova em outro dia. Irmãos, aquela lei que muitas vezes eles falam como se for uma lei ali para benefício para a igreja adventista, na verdade, é um engano. É um engano que eles estão enganando a membresia. Aquela lei nem sequer fala a palavra sábado. Todas essas leis que ele diz para o benefício da igreja, para os membros da igreja, nem sequer fala a palavra sábado. Fala-se na lei dias de guarda. Pode ser a quarta-feira do macumbeiro, pode ser a sexta-feira dos muçulmanos, pode ser o sábado, que são os adventistas, judeus, aí vai, e pode ser o domingo dos católicos ou do protestantismo, pentecostais. Nem sequer fala a palavra sábado. Dias de guarda. Assim como os adventistas, pela liberdade religiosa, vá e pede a prestação alternativa, assim também o domingo para os católicos também é promovido por essa mesma lei que a igreja adventista colocou no Poder Civil, no Ministério Público Federal, no Estado. É por isso que os irmãos estão vendo o projeto 2025 de Donald Trump nos Estados Unidos, como os irmãos estão vendo que ele abraçou esse projeto 2025, essa agenda 2025. E nessa agenda 2025, a qual é a mesma do seu primeiro mandato, embora que não tinha essa agenda 2025 no seu primeiro mandato, mas é a mesma função. O que é que ele fez no primeiro mandato? Promoveu a falsa liberdade religiosa. Fez o decreto internacional para todos os países do mundo e igrejas promover a falsa liberdade religiosa. E no segundo mandato ele vem com esse projeto. E lá está o que nesse projeto, irmãos? O dia de guarda, o sábado, o qual está promovendo esse projeto com qual arma? Irmão, é a arma da liberdade religiosa. Ele fez até uma comissão de liberdade religiosa na Casa Branca. Lá está católicos, adventistas e muçulmanos e outras religiões. Você está entendendo? E já esse mesmo projeto 2025 é promovido dentro da igreja adventista com o nome de Freedom 27.
5, que é a mesma falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista na ONU está com o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, e cada igreja local está com esse mesmo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Em cada igreja local tem um diretor de liberdade religiosa. E com esse Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa foi com que a Igreja Adventista fez essas leis que no início nós falamos aqui, que a pessoa vai, pede a cartinha, pede a assinatura do pastor para ali fazer uma prestação alternativa ali, apresentar para fazer a prova no outro dia. Sim, voltando para essas leis que nós estávamos falando, da Igreja Adventista fez no estado. Como já falei, não fala a palavra sábado, dia de guarda. E, além do mais, essas leis não é só sobre os dias de guarda. É como quando você abra o projeto 2025, lá não fala somente sobre o sabate. Fala muitas coisas. Também essas leis da Igreja Adventista também não é sobre somente dias de guarda, mas também muitas coisas em relação às religiões. Até autoriza sacrifício de animais para as religiões de matrizes africanas. Macumbeiro, bruxo, aí vai. Irmãos, autoriza até sacrifício de animais. E você já sabe como é que eles fazem os sacrifícios de animais. Para que eles fazem? Para beber sangue. Aquele sangue mesmo, daquele animal vivo, no caso, quando é um animal pequeno, como galinha, eles até rasgam mesmo na boca a galinha e bebem sangue da galinha. Irmãos, para você ter uma ideia, a Lei 17.346, apenas citando uma só delas, porque são várias leis que ela faz no Estado em relação a essa falsa liberdade religiosa. Nessa Lei 17.346, existe 80 artigos. É coisa que você, se você pegasse a lei, fosse ler ela toda, você ficaria espantado. E você não estaria hoje dentro dos templos adventistas. Você não estaria dentro. De maneira nenhuma. Porque você veria realmente que ela está fazendo o papel. Na verdade, ela está exercendo e é a imagem da besta. O protestantismo apostatado. Como L.G. White profetizou. Como L.G. White falou que os Estados Unidos fariam uma imagem para a primeira besta. E fez essa imagem. Colocou a Igreja Adventista na ONU. Colocou a Igreja Adventista em todas as legislações do mundo. Colocou a igreja no Estado. Todas as igrejas estão unidas com a Igreja Adventista, promovendo a falsa liberdade religiosa. É por isso que Donald Trump, ele falou que ele é o Constantino. Você sabe o que o Constantino fez? A primeira lei religiosa que ele fez, você sabe? Foi a lei no ano 313. Naquele período, no 4º século, a igreja primitiva se apostatou. Os remanescentes fugiram para as montanhas. E a liderança rejeitada por Deus da igreja primitiva, unida com Constantino,
fez o primeiro decreto no ano 313, o decreto da falsa liberdade religiosa. Nesse decreto, trouxeram para dentro da igreja primitiva, apostatada, o paganismo, trouxeram o dia do sol, trouxeram as imagens, trouxeram a Trindade. E no ano 538, o papado se tornou firmemente estabelecido, a primeira besta de Apocalipse 13, no ano 538, o imperador de Roma passou a ser o bispo da igreja apostatada, que ganhou o nome de Igreja Católica, e começou o período da Idade Média, da perseguição que matou mais de 100 milhões de pessoas. Do ano 538 até o ano de 1798. A apostasia da igreja primitiva, promovendo a falsa liberdade religiosa, tornou-se a besta. E a apostasia da igreja adventista, promovendo a falsa liberdade religiosa, tornou-se a imagem da besta. O Leão 13, a besta, que recebeu esse título de Leão 13, naquele período, na década de 1880 a 1890, ele colocou o decreto dominical nos Estados Unidos da América do Norte, porém colocou sem educação. Ali não educou a massa, não educou os habitantes da terra para o decreto permanecer, e, portanto, esse decreto daquela década caiu. Porém, agora, o que é que eles fizeram porque caiu? Então, eles não desistiram. Eles fizeram um concílio chamado Concílio Vaticano II, que foi do ano 1962 a 1965, e nesse Concílio Vaticano II convocara todas as religiões. Então, todas foram. A Igreja Adventista foi e recebeu nesse concílio um documento em sequência a mesma doutrina social da Igreja Católica que Leão XIII fez, agora mais aprumado, um documento chamado Dignidade Humana, que trata-se da falsa liberdade religiosa. E com esse documento, Dignidade Humana, a Igreja Adventista aceitou na ONU, no ano 2003, para promover esse documento, Dignidade Humana, com o nome na ONU, com o nome do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Então começou o tempo das trevas, assim como começou quando fizeram, no ano 313, a igreja primitiva fez a primeira lei falsa de liberdade religiosa. No ano 313, começou o tempo das trevas. Naquele tempo, que foi do ano 313 até o estabelecimento do papado a besta no ano 538, assim também 2003, começou o tempo das trevas. E quando foi agora, no dia 2 de junho de 2020, pela mesma falsa liberdade religiosa, Donald Trump fez o decreto internacional
para o mundo todo promover a falsa liberdade religiosa. E começou então o quê? A educação do domingo dentro da igreja adventista. E essas leis vieram com fachada dizendo que é uma lei para os adventistas ter o dia de guarda. Mas na verdade não é só para os adventistas. É para o macumbeiro ter a quarta-feira dele. É para os muçulmanos ter a sexta-feira dele. E para os católicos e pentecostais ter o domingo deles. E além do mais, para colocar o domingo no Estado. Para colocar o domingo no poder civil. Para os adventistas, para os macumbeiros e para os muçulmanos, tem que ser aquela cartinha para ter uma prestação alternativa e fazer a prova nos outros dias. Mas para o catolicismo, o domingo tem que ser posto aonde? Ainda mais, por lei, no poder civil. E é isso que a Igreja Adventista, com os Estados Unidos e com todos os países, está fazendo isso. É o decreto dominical, essas leis falsas de liberdade religiosa. E ainda os 22 milhões de adventistas enganados, esperando o decreto dominical, esperando ser perseguidos e promovendo o decreto dominical, a qual é a falsa liberdade religiosa. Foram 5 anos de educação, do ano 2020 até 2025, e agora 2025 continuou a educação mais unido com a implementação do domingo. Começaram a implementar o domingo, colocando os 10 mandamentos nas escolas dos Estados Unidos. Também começando a fechar em vários países no domingo, como também aqui no Brasil a lei está em vigor, a lei de 1º de julho para as lojas, supermercados, fazer um acordo com o sindicato. E então, eles estão fazendo o acordo e com certeza o acordo é para fechar e em maio de 2026 todos ali vão estar obedecendo o acordo, com certeza, fechamento. Irmãos, nós estamos no período do decreto dominical. A educação junta com a implementação. É por isso que os irmãos estão observando nas capitais, vendo com olho nu os adventistas do 7º dia, fazendo culto no domingo de manhã. Irmãos, precisa mais ainda de decreto dominical para adventista guardar o domingo? Se eles já foram educados 5 anos e já estão no período da educação e implementação, e eles mesmos estão se implementando o domingo dentro da igreja, precisa ainda de um poder opressivo ali obrigar eles a abrir a igreja no domingo e fazer culto no domingo de manhã? Claro que não. Eles mesmos estão obedecendo de boa vontade o decreto dominical. De boa vontade. Nunca eles verão o decreto dominical, porque eles mesmos estão abrindo
a igreja no domingo de manhã. Mas Deus ainda tem um povo em todas as corporações religiosas. E especificamente o povo de Deus, os 22 milhões de adventistas espalhados em todos os países. Você acha que Deus vai permitir que esses 22 milhões de adventistas sejam enganados com essa falsa liberdade religiosa? Você acha, irmão? Claro que não. A falsa liberdade religiosa, na apostasia da igreja primitiva unida com Constantino, uniu a igreja com o paganismo. Essa falsa liberdade religiosa da igreja adventista também uniu com o espiritismo. Tá agora os templos adventistas sendo moradas de demônios. Você acha que Deus vai permitir que os seus filhos e suas filhas fiquem dentro dos templos adorando os demônios, promovendo a falsa liberdade religiosa, a qual é uma parceria com o Estado, igreja unida com o Estado, igreja promovendo a imagem da besta, igreja promovendo o decreto dominical, e igreja promovendo o espiritismo, em parceria com todas as religiões. Você acha que Deus vai deixar os sinceros dentro dos templos adventistas? Claro que não. Então, o Senhor Deus fará com que os seus servos e suas servas, humildes instrumentos, darão o aviso da queda de Babilônia dentro da igreja. Como Elias deu a mensagem a Acabe, assim também o testemunho direto para a igreja de Laodiceia, na igreja adventista do sétimo dia. O poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18, o movimento que iluminará a terra toda com a glória do Senhor. Exclamando com potente voz, caiu a grande Babilônia. Por causa dos seus erros, e por causa dos seus pecados, por causa da sua rejeição da luz enviada do céu a ela, ela recebeu luz, o espírito de profecia. Deus avisou, não faça parceria com o Estado, não faça parceria com Roma e não se una com os ídolos, com o espiritismo. Mas ela desobedeceu na hora do combate. Ela preferiu se unir com os inimigos de Deus. A liderança rejeitada cobiçou as coisas do mundo e desprezou as riquezas do céu. E agora ela se tornou moradas de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E, portanto, eles ouvirão o aviso de severa repreensão, para que os sinceros entre eles saiam desse engano e se une com o poderoso movimento adventista do sétimo dia, mas fora dos templos adventistas, se une com a nova liderança que Deus escolheu. A falsa liberdade religiosa, ela é a imagem da besta, ela é o decreto dominical. Minha irmã, meu irmão, se você permanecer dentro dos templos,
Você está sendo um adorador da imagem da besta. Você está sendo católico de segunda categoria. Os católicos de primeira categoria são aqueles que estão dentro dos templos católicos. E os católicos de segunda categoria são aqueles que estão dentro dos templos adventistas, promovendo a mesma falsa liberdade religiosa de Constantino, o qual é a mesma falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista que ela recebeu do Concílio Vaticano II, o documento chamado Dignidade Humana, o qual foi a mesma doutrina social da Igreja Católica. O que é doutrina social da Igreja Católica? Doutrina social, a palavra social tem a ver com a sociedade, tem a ver com o Estado, dá permissão para a igreja fazer parceria com o Estado. E nessa doutrina social da Igreja Católica foi feito essa doutrina social não só para ela fazer parceria com o Estado, mas para todas as religiões fazer parceria com o Estado. É por isso que a Igreja Adventista tem esse departamento do Estado dentro dela, é o Departamento de Assuntos Públicos, é o Departamento do Estado. A palavra assuntos públicos é a parte do Estado. E a outra parte do departamento é liberdade religiosa, a qual é a parte da Igreja. A Igreja unida com o Estado, a imagem da besta. Mas não é somente a Igreja Adventista unida com o Estado. A própria besta está unida com o Estado. A própria Igreja Católica está unida com o Estado. Todas as religiões estão unidas com o Estado, porque todas estão juntas, promovendo a falsa liberdade religiosa. Muita adventista espera uma religião no Estado, no caso da Igreja Católica somente, mas a L.G. White declara uma perseguição tríplice, a mesma que o profeta João viu em Apocalipse capítulo 16, verso 13, verso 14. Ele viu o dragão, que é o espiritismo, ele viu a besta, que é o catolicismo, ele viu o falso profeta, que é o protestantismo apostatado, e o protestantismo que se apostatou nos últimos dias, a liderança rejeitada da Igreja Adventista. Ele viu os três indo aos reis da terra, isto é, ao Estado, como fora esses três, e colocaram essas leis no Estado, leis dizendo que é liberdade religiosa, mas é lei de perseguição. Como João fala, vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, para a batalha contra o dia do Deus Todo-Poderoso. Essa falsa liberdade religiosa é para batalhar contra Deus, batalhar contra a sua santa lei, colocar o domingo para todo mundo guardar. É isso, essa falsa liberdade religiosa. O que o diretor de liberdade religiosa da Igreja Adventista